falando com Deus. Porque eu gosto muito, é uma coisa que eu aprendi, eu não sei se foi eu aprendi ou se foi um dom que Deus me deu, é falar constantemente com Deus. Até às vezes eu vou dormir, digamos, meia-noite, 11h30, 1h, porque às vezes eu fico estudando, né? E ali eu fico dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu paro, eu já estou no sono já. Você dorme, você nem percebe. Então isso é muito importante, a gente buscar o Senhor, amém? E como abertura da pregação desta noite, eu escolhi, né, Isaías 55, verso 6. Eu escolhi essa passagem, mas é Deus que vai falar, amém? Aqui eu não falo nada, aqui eu não mando nada, aqui quem fala, quem manda é Jesus. Glória a Deus, uma passagem bastante conhecida, né? Às vezes a gente passa várias vezes por essa passagem e às vezes a gente tem ela como uma passagem normal, como uma escritura simples, né? Simples que eu quero dizer assim, uma escritura monótona que muitas das vezes a gente já conhece de muitos e muitos anos. Mas a gente nunca pode esquecer que a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. Não é verdade? Eu já deixei a Bíblia aberta aqui em outro livro, porque a gente vai dar uma passeadinha daqui um pouco. A palavra de Deus diz bem assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas nós vemos aqui o profeta Isaías. Ele estava falando aqui, não era para os ímpios, não. Ele não estava falando para outro tipo de povo. Ele estava falando para o próprio povo de Deus, que havia abandonado os mandamentos de Deus. E ele, como profeta, como pregador da época, ele abria a sua boca e falava mesmo. Ele não tinha medo de profetizar. O que Deus mandava ele falar, ele falava. Ele não tinha medo. Ele chegou a falar que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Então, ele era realmente um profeta muito intrépido. Aqui a gente vê ele falando, olha, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o nome dele enquanto ele está perto. Eu não sei se você já notou que ultimamente a gente está vivendo. Eu, por exemplo, estou vivendo, eu não sei você, a gente está vivendo um clima de arrebatamento, não é verdade? A gente está vivendo, a igreja de Deus, ela como um todo, ela está vivendo dois climas. Ela não vê a hora de acontecer o grande avivamento e o grande arrebatamento. Esses dois climas. Nós temos que estar vivendo esses dois climas, do avivamento e do arrebatamento. Mas se houver busca, vai acontecer. Se não houver busca, vai acontecer do mesmo jeito. Mas onde tiver 50, só os que buscarem vão provar do avivamento. Aqueles que não buscarem, aqueles que não gostam de glorificar o nome do Senhor, aqueles que não gostam de se entregar como um todo para Deus, ele não vai provar do arrebatamento, não vai provar do avivamento e não vai provar de várias coisas boas que Deus tem para a sua igreja. Então é necessário buscar o Senhor. Naquela época, o profeta havia falado que o Senhor, ele não está longe, ele estava perto.
Agora você imagina hoje a distância de Deus para conosco. Ele está aqui, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. O Espírito de Deus, Ele está dentro de você. Agora você imagina uma pessoa que o profeta havia falado que era a justiça dessa pessoa era como um trapo de imundícia. Você sabe o que significa isso? E hoje, jamais ele iria profetizar desta maneira, porque ele sabia que o Espírito de Deus estava dentro de nós. Você é um templo, você é a morada de Deus. Você entra em alguma igreja por aí, você vê santo de um lado, santo de outro, vê santo lá na parede, santo no teto, em tudo quanto é lugar você vê santo. E aqui é diferente, aqui os santos estão sentados no banco ouvindo a palavra de Deus. Lá os santos não ouvem, não vê, não sabem de nada, mas aqui os santos ouvem, os santos enxergam, os santos sabem de tudo, através da palavra de Deus, porque você está vivo, irmão. Você vai lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 12 e 13, diz bem assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu não sei se você viu aí no início do mês, pelo menos quase o mundo inteiro está ciente de algo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Quem está lembrado aqui? Numa pequena universidade rural. Quem sabe o que é rural aqui? Até a filha do Fábio sabe. Já morou na roça, Fábio? E naquela universidade, era uma universidade, irmão, que todos os dias eles oravam. Esses dias eu visualizei uma passagem ali no Google, que se era certo o que a gente achava as crianças orar na escola. É a coisa mais certa que existe. É professores, alunos, todos invocar o nome do Senhor antes das aulas. E nessa universidade eles chegavam, oravam, eles começavam a cantar, começavam a louvar. De repente veio um arrependimento extraordinário sobre a vida deles. Ali começaram a confissão de pecado, começaram ali o arrependimento, começaram a chorar. Quando pensaram que não, o Espírito Santo desceu de uma forma extraordinária, irmão, que até pessoas que estavam lá assistindo, eles não pôde se conter, eles desceram e foram para o meio do povo. E essa universidade, que cabe 1.500 pessoas, ela encheu de uma forma tão grande, de outras pessoas que ficaram sabendo, veja bem, de outras pessoas que ficaram sabendo 2 dias depois do acontecimento, foram para lá, e o número chegou a quase 5.000 pessoas. Só teve a hora para começar, mas para acabar não teve a hora. Durou, sabe quantas horas esse avivamento? Mais de 200 horas. Agora você soma 200 horas para ver quantos dias dá de avivamento. E ainda existe pessoas lá, pessoas que não quis sair de lá não. Um avivamento extraordinário, irmão, porque o povo buscaram.
O povo ali, eles experimentaram do poder do Espírito Santo. Ali era lágrima, era abraço, era aquela coisa tremenda, irmão. A Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 8, verso 11 e 12, que vai chegar um tempo que muitos vão sair correndo, vão sair doidos, desesperados, faminto e sedento, não de água e nem de pão, mas de procurar esta palavra que nós temos todos os dias na nossa mão, e não vão encontrar. Então dá valor no que você tem hoje, dá valor nesta palavra, lê esta palavra com lágrimas, lê esta palavra de toda a sua força, todo o teu coração, porque o Espírito Santo, ele fala contigo quando você está lendo essa palavra. Ele fala contigo, irmão, e te revela coisas extraordinárias. Eles vão bater em porta de igreja, as igrejas vão estar fechadas. Eles vão atrás de um irmão que já ouviu aquele irmão falar para ele, não vai mais encontrar aquele irmão. Eu quero dizer para você como é que é essa fome. Eu posso te dizer, vai ser uma fome que você vai ficar desesperado. Você nem vai pensar de ir lá na gaveta pegar um pão, de ir lá na geladeira pegar um ovo para fritar. Isso nem vai passar na sua mente. A sua casa vai estar farta de tudo quanto é tipo de alimento, mas não vai te dar vontade de comer nada. Você vai ficar desesperado, vai ficar um louco dentro de você. Você vai sentir uma sede tão terrível e uma fome tão terrível. Quem já teve ansiedade aqui? Daquelas bem fortíssima mesmo. Pois essa fome é pior do que essa ansiedade. Ué, mas o pastor já passou por isso para estar falando? Já. Eu já passei. Por isso que eu estou aqui hoje, é porque eu já passei por essa fome e essa sede. Eu já passei. Eu sonhei, irmão. Quando eu acordei no outro dia, aquilo que estava no sonho estava comigo. E eu saí desesperado de manhã em uma determinada igreja, procurando para ver se tinha culto para me aceitar Jesus. Naquele momento não tinha. Perguntei se ia ter à noite. A pastora do Apocalipse, lá da igreja do Central, falou que não tinha. Eu dormi com aquilo, e desesperado. E aquele oco, eu falei, chegou a vez de eu morrer, deve ser. Passei o outro dia, do mesmo jeito. Quando foi à noite, eu fui lá na igrejinha, que a gente congregava antes. Quando eu entrei lá, não era um culto não, era uma tocha de fogo. E eu caí naquela tocha de fogo. A única coisa que vinha em mim era só lágrimas, só as lágrimas descendo, porque eu estava sentindo um poder tão extraordinário. Eu querendo abrir a boca, eu acho que era para falar línguas, e minha boca travava, ela travava, e as lágrimas descendo. Quando foi feito o convite para os irmãos que iriam ser batizados amanhã, que era no domingo, e eu fui no sábado, aí eu fui também. A missionária, meu filho, você é irmão do Oswaldo? Eu falei, sou. Nós vamos orar para os irmãos que vão ser batizados amanhã cedo. Eu falei, pois eu quero aceitar Jesus como meu Salvador agora, e quero também descer as águas junto com os irmãos. Terminei de confessar, aquilo tudo que eu estava sentindo desapareceu. Eu posso te dizer que eu passei essa fome e essa sede. E hoje à noite eu estava ali agradecendo a Deus, falando, Senhor, muito obrigado, porque quando essa fome e essa sede chegou, o Senhor me deu essa oportunidade. Irmão, nós temos que nos conscientizarmos de uma coisa. Quando a gente entrar na casa de Deus, na hora do louvor, na hora da oração, faça de tudo para você dar uma brecha para o Espírito Santo. Faça de tudo para você
deixar Deus te encaixar. Deus, Ele quer ser encontrado, basta a gente nos colocar na brecha. O Senhor, Ele quer ser adorado, Ele quer ser honrado. Já chegou o momento aqui, na hora do louvor, que eu pensei que ia acontecer o avivamento, porque eu vi aqui cheio de adolescente aqui, chorando, pulando, e aquela coisa, aquela outra, aquela alegria, aquele amor tão grande que eu falei, vai ser hoje esse avivamento. Se a gente busca mais, amor, se a gente ora mais, se a gente orar mais, buscar mais, se a gente desse mais lugar, eu acho que iria acontecer alguma coisa diferente. Deus, Ele está aqui, Deus, Ele quer ser mexido, mexe com o coração dele, mexe com ele. Se você for lá no livro de Atos, capítulo 2, você vê lá no dia de Pentecostes, os discípulos, os pés deles estavam dentro do cenáculo, mas a mente deles estava em Cristo. Os nossos pés têm que estar aqui dentro, mas a nossa mente tem que estar focalizada em Jesus, irmão. Se você quiser sentir a presença mesmo de Deus, é só você começar a glorificar o nome do Senhor. É só você, às vezes você tem vergonha, não fica com vergonha, não é Satanás colocando isso na nossa mente. Não fica com vergonha não, glorifica o nome do Senhor, dá glórias a Deus, porque Deus, Ele quer fazer coisas tremendas na nossa vida. Eu estava olhando agora à tarde, né, e observei ali, que segundo as estatísticas, o Brasil é o terceiro país do mundo em número de evangélicos, o terceiro do mundo. Agora eu faço uma pergunta, mas será que esse número, será que é só quantidade ou qualidade? A China é o país mais habitável do mundo, é o lugar que tem mais cristão, mas a maioria é quantidade, e Deus, Ele procura a qualidade. Então o pouco que estamos aqui, hoje, domingo, todos os dias, vamos dar lugar a Deus. Nós saímos da nossa casa para adorar, saímos para adorar, como Abraão falou para os moços, ó, ficai aqui, eu e o menino, nós vamos adorar, mas vamos voltar novamente. Nós estamos aqui para adorar, irmão. Você quer ver, irmão, em que consiste o verdadeiro avivamento? É se todo mundo entrar naquele ritmo de confessar. Não precisa você chegar para mim e confessar seu pecado para fulano, para ciclano, não. É você e Deus, conversa com Deus, confessa, fala, Senhor, eu reconheço que eu sou assim, eu reconheço que está acontecendo isso. Mas de coração, entrega teu coração completo, de toda a tua força, profundamente, o máximo que você pode. Porque quem fica sentado no banco só vendo as coisas acontecer e não sente nada, nunca vai receber nada, não vai receber nada espiritual, não. É a Bíblia que diz. Mas aqueles que buscarem a Deus de todo o coração, esses receberão. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para quê? Ele está aqui, está batendo na porta para entrar. Ele não quer ficar de fora. Ele quer ser convidado. Ele quer que você convide. Entra, Espírito Santo, faça morada. Entra, Espírito Santo, passa uma espada de fogo. Eu costumo orar assim, Senhor, passa uma espada, envia o anjo
com a espada de fogo ardente e passa da minha cabeça à planta dos pés e vai queimando, vai tirando tudo que não presta. Eu quero ser queimado, Senhor. Eu quero ser queimado com fogo santo. Irmão, não é fácil. Nós estamos vivendo, irmão, nos últimos tempos. Você sabe lá em Israel, ultimamente, o que eles mais estão falando? Eu vou falar para você. O primeiro templo Salomão construiu, foi derrubado. O segundo templo foi construído, foi derrubado. Mas existe um terceiro templo que ainda vai ser construído. E o que eles mais estão comentando é a construção desse terceiro templo. Quem tem entendimento, entenda. Os judeus, eles estão com a sede terrível de voltarem a sacrificarem animal. E de preferência, um animal, quem sabe, que cor? Vermelho. Uma delas é a Bíblia. Um animal vermelho. E eles já estão pastando esses tipos de animal. Agora uma coisa eu comecei a pensar, meu Deus, se Jesus Cristo morreu na cruz, todo o sacrifício que eles faziam no Velho Testamento apontava para Jesus. Então nenhum sacrifício que eles forem fazer lá vai substituir o sacrifício de Jesus. Mas o templo vai ter que ser construído. Todos os utensílios já estão guardados, bem guardados. Só que há uma contenda entre o governo muçulmano e o governo jordânico. Mas o lugar já está lá. E o lugar de construir o templo estão ocupados pelos muçulmanos. Então tem que haver um acordo. E os judeus não vê a hora de começar a construção desse templo. Aonde que eu quero chegar? Que Jesus, ele pode vir a qualquer momento. A qualquer momento, como nunca, irmão. 50 anos atrás, 40 anos atrás, a gente já havia falar a mesma palavra. Jesus está voltando, Jesus está às portas, né? Mas desta vez, irmão, com a construção desse templo, você sabe, né? Você já imaginou que nesse templo aqui vai ser colocada a imagem do anticristo. Se eles já vão construir o templo e vai ser colocada a imagem do anticristo, não a princípio. Primeiro ele vai querer enganar o povo. Depois, com a demagogia dele, ele vai ganhar o povo, vai ganhar as nações. Ele vai se apresentar como solucionador de todas as crises mundiais. Aí o mundo vai e cai no gogó dele. Ele vai e coloca lá, como diz Daniel, lá em Daniel, esqueci o capítulo, fala bem assim, ó: e há de ser que a abominável da desolação vai ser colocada no lugar santo. Quem lê, entenda. Quem já viu essa passagem lá em Daniel? O que Daniel está falando é isso aqui, é a imagem do anticristo. Isso quer dizer o que, igreja? Que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Não é voltando na terra, dos ares, para arrebatar a igreja. Então nós temos que nos preparar como nunca, como nunca. Não vamos brincar não, não vamos dormir não. Vamos mesmo orar, vamos cair de joelho orando, chorando, chorando, com lágrima. Porque quando você começa a falar com Deus, você começa a chorar.
porque você vê coisas tremendas. Deus vai te mostrando, parecendo um filme que está passando na sua mente. Você começa a chorar, começa a contemplar o tamanho desse Deus. Você começa a contemplar a beleza desse Deus. Você começa a contemplar o que Deus é capaz de fazer. E você não consegue se conter. Quando pensa que não, você está falando língua, você não se sente estar naquele lugar. O que é isso? É buscar a Deus com quebrantamento de coração. Eu já estou quase terminando, que o relógio ali está correndo. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor. Eu estive pensando hoje, meditando naquela passagem do filho pródigo, no arrependimento que aquele menino teve. Ele deixou a vergonha de lado, ele deixou a cultura de lado. Quando ele viu que não tinha mais jeito para ele, quando ele lembrava que na casa do pai dele não faltava nada, ele tinha do bom e do melhor, e ele se encontrava naquela situação de miséria, ele levantou os olhos, levantou a cabeça, ele ali se conscientizou o erro dele, e também ele lembrou: bom, eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Mesmo que eu não sou digno de ser chamado filho dele, mas eu acho que ele vai me receber como um dos trabalhadores. Pelo menos eu vou comer, pelo menos eu vou vestir. Jesus estava mostrando para a multidão, o pai daquele rapaz, ele estava dando uma lição do que o nosso Deus, ele é capaz de fazer, irmão. Você pode se encontrar no pior estágio da tua vida, mas se você crer, se você dar lugar ao Espírito Santo, começar de todo o teu coração, não é só aqui na igreja não, em todos os lugares, começar a adorar esse Deus em espírito e em verdade, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Quando Jesus apareceu lá naquele monte, que estava aquela mulher samaritana, Jesus, ele pediu água àquela mulher. A mulher, ela fez uma pergunta a Jesus, querendo saber quem é que estava certo, se era ela ou os judeus. Porque quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em dois. Uma tribo passou a pertencer ao reino do norte, com a capital em Samaria, e a outra tribo, o reino do sul, com a capital em Jerusalém. Então ela ficou confusa, sem saber qual o lugar certo da adoração. Ela chega para Jesus e fala: Senhor, os nossos pais adoraram aqui neste monte. Ela quis dizer para Jesus que os judeus adoravam lá no templo, lá em Jerusalém, mas eles adoravam no monte. Ela queria saber quem estava certo. Jesus, ele chega e fala para ela: olha, mulher, a hora vem que nem neste monte e nem em Israel e em Jerusalém vai haver adoração. Jesus já estava levando para o lugar celestial, aonde iria acontecer a verdadeira adoração. Mas eu quero te dizer, mulher, que Deus, ele é espírito, e ele procura que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Quando fala em espírito e em verdade, é de todo o coração. Não é o emprego, não é a posição social, não é o dinheiro, mas é colocar o coração, a mente focalizada 100% em Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Feche seus olhos agora, amados. Deixa seus pés aqui nessa cerâmica, mas leva sua mente agora lá para Jerusalém celestial. Começa agora a pensar mesmo, com toda sinceridade. Fica de pé, igreja. Fica de pé. Levanta tuas mãos para o céu. Fica de pé para Jesus. Começa agora. Começa agora a olhar para Jesus. Se disponibiliza agora o teu coração para Jesus. Fala para Jesus que o teu coração é dele. Logo o nome do Senhor, amém?